Bom, a palavra de hoje era um pouco diferente, eu vou ser bem objetivo, então meu conselho é para que você venha junto comigo para a gente não perder nada, ok? Vocês estão comigo, amém? Galera do time do Next está aí, vocês estão aí? Glória a Deus. Pastor, por que você sempre pergunta onde é que está o time do Next? É porque a gente tem um acordo. Eu falo o seguinte, gente, mesmo se vocês não entenderem nada do que eu estou pregando, vocês começam a falar como se estivesse incrível a pregação. Então por isso que pode ter algum maluco do time sentado perto de você e eu falei assim, Deus é bom, e o cara está assim, yes, é isso, que revelação. É porque a gente já tem um acordo entre a gente, ok? Então não se assuste. Agora, se você não faz parte do time e quiser fluir junto comigo também, fica à vontade, ok? Vocês estão comigo? Show de bola. Então vamos lá, gente. Eu queria compartilhar isso hoje com Kezinha aqui, mas infelizmente hoje ela não pôde vir. Mas aconteceu algo muito engraçado essa semana. Na verdade não foi engraçado assim, mas depois que passa é sempre melhor de contar do que na hora que a gente está vivendo. Vamos falar a verdade. Eu fui com Kezinha para São Gonçalo, eu precisava levá-la ao médico. E levar a esposa ao médico já não é um programa legal. Você tem que ficar esperando, tem que esperar horário de atendimento. Agora levar a esposa ao médico em São Gonçalo, no calor de 40 graus, não é tão legal assim. Mas eu tô lá, eu falei, claro amor, fica à vontade, pode marcar quantas consultas você quiser. E eu já pensei assim, cara, eu tenho que baixar alguns jogos para poder ficar lá me entretendo enquanto a Kezinha está lá sendo atendida. A gente entrou no carro e fomos para São Gonçalo, programa perfeito. Até que no meio do caminho, olha que coisa louca, cara, eu tô perto do Rocha, tem alguém do Rocha aí? Não se manifesta, não se manifesta. Guarda isso para você. Só aquela pergunta que não precisa ser respondida, ok? Aí a gente está passando perto do Rocha e eu... Tinha que ser do Rocha, né, mano? Misericórdia. A gente está passando perto do Rocha, lá em São Gonçalo. E aí, do nada, cara, tava tudo bem, cara. Ar-condicionado tava trincando, som fluindo. Acho que estava ouvindo Central 3 para variar. A gente estava ouvindo lá, Paraty eu vou. E aí, do nada, o carro morre. Buf. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Na hora eu pensei, pai, eu já estou indo para o médico, eu estou em São Gonçalo, calor de 40 graus, a última coisa que eu precisava era o carro morrer aqui no meio da avenida, porque a avenida estava lotada de carros, meu irmão, num momento eu estou lá super feliz, no outro momento eu estou do lado de fora pedindo ajuda, falando, mano, me ajuda a empurrar aqui, pelo amor de Deus. Inclusive tem alguém do Next que passou por mim e não ofereceu ajuda, você está aí, mano? Quero abençoar a tua vida. Meia hora depois ele apareceu de bonito, falou, pastor, está precisando de ajuda? Eu falei, no caso agora não, irmão, obrigado. Precisava meia hora atrás, quando eu estava empurrando o carro sozinho, mas tudo bem. E aí eu tô lá, cara, empurrando o carro, e olha só que coisa interessante. O carro, Kezinha fez uma pergunta antes de sair, que ela sempre me faz, e sempre me irrita quando ela pergunta isso. Ela pergunta assim, amor, o carro está com combustível? Eu falo, amor, eu sou motorista, você não precisa se preocupar. Em 10 anos a gente nunca ficou parado por falta de combustível. Aí chega nessa semana, ela faz essa pergunta, amor, o carro está com combustível? Eu falei, amor, relaxa, está tudo certo. E aí do nada o carro morre, e para minha surpresa, gente, o que aconteceu? Não tinha combustível. Eu não sei o que é pior, é você ficar parado num sol, em meio de São Gonçalo, empurrando o carro sozinho, ou é a tua esposa olhar para você e falar com aquela carinha, eu te avisei. E eu te avisei. Quantos aqui são namorados já ouviram isso? É forte, mano, deve ter alguns namorados cutucando gente agora aí. Agora deixa eu te falar uma coisa, eu aprendi algumas coisas com esse momento incrível que a gente passou em São Gonçalo. A primeira coisa que eu aprendi é o seguinte, preste atenção nisso, porque isso pode ser libertador para alguns. A primeira coisa que eu aprendi é que não importa o quão distante você quer ir, se você não tem o suficiente para chegar lá. Deixa eu repetir isso de novo e guarda isso no teu coração. Não importa o quão distante você deseja ir, se você não tem o suficiente para chegar até lá. Cara, eu lembro que no início do meu ministério com jovens, eu ministrava muito sobre sonhos e propósito. E o que me deixava angustiado é porque eu via alguns jovens apáticos, eu via alguns jovens que pareciam que estavam vivendo uma vida sem propósito, e eu acreditava que na verdade é porque eles não tinham sonhos grandes que tirassem eles assim do sério, eles não sonhavam coisas tão grandes a ponto de ativar a fé deles. Então eu ministrava muito sobre sonhos e propósito. Até que depois de um tempo eu entendi que a maior parte dos jovens que não vivem os sonhos de Deus não é porque não desejam viver coisas grandes, é porque talvez não tenham o suficiente para chegar até lá. Você pode declarar isso comigo? Diga, tão importante quanto desejar ir longe é ter o suficiente para chegar até lá.
Sabe, o que aconteceu foi engraçado porque o medidor estava mostrando que estava com combustível. Só que o medidor estava quebrado. Então eu estava jurando que eu tinha o suficiente para chegar até lá, quando na verdade eu estava com o tanque vazio. O carro está parado, a gente coloca no acostamento, e eu lembrei que tinha um amigo que podia me ajudar. Então a gente ligou para o meu sogro, falei: sogrão, vê alguém aí, por favor, da igreja, algum conhecido seu que possa ajudar a gente aqui. Eu estou parado com o carro, Kezinha tem horário para o médico. E aí daqui a pouco do nada chega essa pessoa para me ajudar. E é legal porque quando alguém chega para te ajudar, principalmente quando o carro para de funcionar por falta de combustível, a primeira coisa que você faz é ir para o posto, você compra combustível, coloca numa garrafa de 2 litros e dá tudo certo, sim ou não, gente? Só que o nosso carro, ele é off-road, então tem muita gente que acha que ele é diesel. Deixa eu só traduzir, off-road assim, é um carro 4x4, é um carro grande, então tem muita gente que olha para ele e acha que ele funciona a diesel. Era o meu sonho que ele funcionasse a diesel, porque talvez eu economizaria um pouco mais, mas ele funciona a gasolina e etanol, ele é flex. E sabe uma outra coisa que eu acho interessante? Por algumas vezes, quando a gente emprestou o carro, se a gente não tivesse avisado o combustível que movia o carro, algumas pessoas teriam colocado diesel nele. E por mais absurdo que essa revelação pareça, se você não tiver o combustível certo, você não sai do lugar. Vocês estão comigo, gente? Amém? Não perde nada, porque essa pregação já está quase terminando. É a mais objetiva que eu já preguei até hoje, mas eu tenho certeza que vai virar algumas chaves dentro de você. Quando crer nisso, diga amém. Sabe o que eu acho interessante? É que mesmo se eu tivesse completado o tanque, mesmo se aquele cara que chegou para me ajudar tivesse completado o tanque do meu carro, se ele não colocasse o combustível certo, nada aconteceria. Meu irmão, o que eu quero compartilhar com vocês é que não importa o quão cheio você está, se você não tiver o combustível certo, você não vai também a lugar algum. Porque a gente pode estar cheio de expectativas, mas se você não tiver o combustível certo, você não vai a lugar algum. Você pode estar cheio de sonhos dentro de você, mas se você não tiver o combustível certo, você não vai a lugar algum. Você pode estar cheio de projetos no papel, você pode estar cheio de projetos na gaveta, você pode ter planejado toda a tua história para daqui aos próximos 30 anos. Eu não sei se você já conheceu pessoas assim, mas eu já conheci pessoas que têm planejado, inclusive, quando vão engravidar, quando vão casar, quando vão construir uma casa. O problema é que algumas dessas pessoas esquecem de avisar para o outro o seu planejamento. Então, mano, tem 10 anos que está atrasado aqui para arranjar um namorado. A pessoa se planejou para namorar com 25, esqueceu de avisar para todo mundo que isso fazia parte do planejamento. Está com 32, nada aconteceu, por quê? Porque não importa o quão cheio de sonhos você esteja, não importa o quão cheio de expectativas você esteja, não importa o quão cheio de projetos você esteja, se a gente não tiver o combustível certo, a gente não chega a lugar nenhum. Pastor, eu já entendi que não importa o quão longe eu quero ir, porque se eu não tiver combustível eu não chego lá. Eu já entendi também que não importa o quão cheio eu estiver, se eu não tiver o combustível certo eu também não vou a lugar nenhum. Agora, o que é o combustível certo para a gente viver os projetos de Deus? Qual é o combustível que nos leva a experimentar o centro da vontade de Deus? Qual é o combustível que nos faz vivenciar o cumprimento das promessas de Deus? Se chama motivação. É porque a palavra de Deus diz que mais importante do que aquilo que você faz é aquilo que te move a fazer o que você faz. Vocês estão comigo, gente? Amém? É por isso que o que te move é tão importante, sabe? Essa semana eu fiz um gabinete com um jovem e algo que ele falou me chamou a atenção. É um cara que eu tenho muito carinho, a gente sentou para conversar e ele estava angustiado porque ele está no momento da vida dele que ele precisa tomar algumas decisões que vão mudar toda a sua história. Então a gente sentou e ele falou: pastor, eu preciso de ajuda, cara, porque eu preciso tomar algumas dessas decisões e eu sei que elas vão mudar completamente o rumo da minha história. Eu falei: mano, fica à vontade, pode abrir o teu coração, o que está acontecendo? Ele começou a falar das decisões que ele tem para tomar, ele começou a falar do cenário que ele está vivendo hoje, ele começou a falar das decisões que ele tomou no passado, que levaram ele ao lugar onde ele está hoje. E sabe o que eu achei interessante? Na verdade, tudo que ele colocou na mesa em torno das decisões que ele precisa tomar são os medos que têm movido ele a decidir. E ele começou a falar: pastor, eu preciso decidir isso porque eu estou com medo de não viver o propósito de Deus. Eu preciso decidir isso porque eu estou com medo de tomar uma decisão errada e daqui a 10 anos me arrepender. Eu preciso decidir isso porque eu estou com medo. E depois que ele falou tudo que estava no coração dele, eu falei: mano, sabe por que eu estou preocupado com a tua decisão? É que aquilo que te move são os seus medos e não o propósito. Meu irmão, aquilo que te move determina os lugares onde você vai chegar. Na verdade, aquilo que te move determina inclusive se você vai chegar lá.
Aquele jovem está cheio de preocupações, decisões importantes. Assim como cada um de nós, se eu fosse perguntar para cada um aqui, tem pessoas que têm que tomar decisões a respeito de namoro. Tem pessoas que têm que se definir em relação a trabalho, emprego, família. Porque cada um de nós, por mais que a gente seja jovem, se você for parar para ouvir histórias de quem está do lado, você não tem ideia da decisão que algumas pessoas aqui têm que tomar. Tem gente enfrentando coisas sérias todos os dias. A gente para ouvir os jovens e tem gente enfrentando temporadas que não são das mais favoráveis. Agora, a grande dificuldade, aquilo que vai determinar a tua história, não é só o que você precisa decidir hoje, mas é o que te move a tomar essa decisão. Meu irmão, deixa eu compartilhar uma coisa com você. Se você espera que os seus medos te direcionem para tomar decisões, tome cuidado. Porque a função do medo não é gerar movimento, é gerar paralisia. Vocês estão comigo, amém? Deixa eu repetir isso, cara. Guarda isso no teu coração. Se você espera que os seus medos te direcionem a tomar decisões, tome cuidado, porque a função do medo não é gerar movimento, mas é gerar paralisia. Sabe, eu passei por uma situação, eu compartilhei por alto com vocês aqui há 2 semanas atrás. Eu estava em Vegas no dia do atentado. Eu estava a menos de 2 quilômetros do atentado e quando aconteceu, as pessoas no restaurante que a gente estava começaram a receber vídeos do atentado. Então a gente começou a ver os vídeos e, cara, que louco, olha só, surreal. O cara está atirando em todo mundo, isso está acontecendo aqui do lado. E daqui a pouco uma pessoa na mesa ao lado recebe e outra recebe. E começou a ficar um clima de tensão, começou a ficar um clima de pânico. Até que alguém entra correndo no restaurante onde a gente estava. A polícia vai atrás dele, todo mundo acha que é um suspeito. E foi absurdo porque os policiais invadiram o restaurante e começaram a falar: todo mundo deita no chão, todo mundo no chão. Depois levaram a gente para o subsolo. E quando levaram a gente para o subsolo, eu vi uma cena que me marcou. Eu vi uma senhora que ela estava completamente paralisada. Ela não conseguia se mexer. E as pessoas tentando ajudar ela, falando: senhora, por favor, acompanha a gente, é mais seguro aqui embaixo. E ela, eu não sei o que ela falava porque eu não falo inglês, mas eu entendi que era mais ou menos assim: eu até quero sair, mas eu não consigo me mover daqui. Meu irmão, não sei se você já teve uma experiência assim, mas uma coisa que a gente aprende em experiências traumáticas é que o medo nunca vai te impulsionar a ir para um lugar seguro, mas vai te paralisar a permanecer onde está. Aquela senhora tinha medo do atirador, aquela senhora tinha medo da morte, aquela senhora tinha medo do pior, mas o medo paralisava, enquanto a gente estava em busca de um propósito. O nosso propósito ir para o subsolo era sobreviver, e o propósito dela também. O problema é que o que nos movia era o propósito, e o que a paralisava era o medo. Tem alguém entendendo isso? Diga amém. Então o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é que aquilo que nos move determina os lugares onde a gente vai chegar e se a gente vai chegar lá. Quando você vai tomar decisões, deixa eu te fazer uma pergunta: o que é que te motiva? Os sonhos que estão no teu coração hoje, quais são as tuas motivações? Os projetos que você tem, o teu chamado, a tua identidade, aquilo que você acorda todos os dias sonhando que vai se realizar, o que tem motivado o teu coração? Será que são os seus medos que têm te motivado ou será que é o propósito que tem te motivado? Provérbios 4:23 diz: sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Provérbios 4:23 na NVI diz: acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele depende toda a tua vida. O que a palavra está dizendo é o seguinte: guarda o teu coração, porque é o teu coração que determina a tua motivação, e a tua motivação que determina o teu destino. É por isso que a forma como eu me movo é tão importante nos lugares onde eu vou chegar, porque aquilo que te move determina o teu destino. Tem alguém entendendo isso? Diga amém. Vocês estão recebendo essa palavra, gente? Amém? Você quer que eu compartilhe alguns exemplos? Eu vou dar alguns exemplos aqui de momentos da nossa vida em que a gente se move pelo medo e momentos da nossa vida em que a gente se move pelo propósito. Vou te dar um exemplo. Sabe, tem pessoas que estão trabalhando para construir uma história. E tem pessoas que estão trabalhando com medo de não ter dinheiro no final do mês. Tem pessoas que estão namorando para construir uma família. E tem pessoas que estão namorando com medo de ficarem sozinhos. Tem pessoas que estão mergulhando em Deus porque querem construir um relacionamento. E tem pessoas que estão buscando Deus porque estão com medo de ir para o inferno. Eu poderia dar inúmeros exemplos, mas sabe qual é a diferença? Quando a tua motivação é um propósito, você está sempre fazendo algo com um propósito de construir. Quando a tua motivação é o medo, você está sempre fazendo algo com medo de não vivenciar algo. Só que a tua história não vai ser marcada pelos teus medos, mas pelos teus propósitos. A minha pergunta é: quantos querem viver os propósitos de Deus? Irmão, abre mão de todo medo. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo.
O amor de Deus, ele veio para nos invadir de tal forma que você não vai mais se mover pelos seus medos. Preste atenção no que eu vou te falar. Pastor, eu estou há 10 anos solteiro, eu estou com medo de ficar encalhado. Meu irmão, esquece esse medo, ok? Porque como o pessoal brinca aqui, é uma realidade, encalhado não é quem está solteiro, encalhado é quem casou errado. Porque, meu irmão, ter uma sogra ruim é ruim. Eu não tenho, mas eu imagino que deve ser ruim. Agora, ter uma esposa ruim é pior ainda, filho. Fala a verdade. Então, o que eu mais vejo são casais que são recém-casados, já estão em crise. Por quê? Porque a motivação não foi a certa. Tem muitas meninas casando porque querem sair logo de casa. Tem muitas meninas casando porque querem logo construir uma história distante dos pais. Tem muita gente casando porque quer experimentar a liberdade que não tinha em casa. Se o que te impulsiona para construir uma família é o medo do passado, você não tem uma boa previsão de futuro. Agora eu não vim aqui, eu não sou um profeta do caos, eu não vim aqui para deixar você mal, eu vim aqui para trazer uma palavra de esperança. Tem alguém crendo nisso? Diga amém. Eu ouvi algo, tem alguém que falou assim: minha esperança vai chegar, fica tranquilo, vai chegar. Começa no medo, mas termina na cruz, tá tudo certo. Inclusive a galera do teclado, se quiser, pode subir. Presta atenção nisso, gente. Eu estava algumas semanas atrás, lá na Mosaic, e uma das pregações do pastor Irwin, ele falou algo que eu achei incrível. Guarda isso para você. Ele diz o seguinte: muitas vezes não sabemos o que fazer, porque não sabemos ao certo por que fazer. Se não mudarmos isso, levantaremos uma geração que sabe dizer o que está fazendo, mas não sabe ao certo por que está fazendo. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Inclusive o time, se quiser puxar as palmas, pode puxar também, que fica mais bonito. No vídeo não fica eu pedindo palma para puxar e tal. Não, na hora certa, mano, segura. Valeu, obrigado, carequinha, tamo junto. Gente, deixa eu repetir isso aqui, guarda isso no teu coração, preste atenção nisso. Se não mudarmos isso, nós vamos levantar uma geração que sabe dizer o que está fazendo, mas não sabe ao certo por que está fazendo. Sabe outra coisa que... Caicai, te amo, Caicai, tamo junto, Lelé. Tinha que ser São Gonçalo. Presta atenção numa coisa. Alô, São Gonçalo. É forte, presta atenção numa coisa, gente. Sabe outra chave que eu aprendi com esse carro enguiçado? Tem gente que está falando assim, ó, depois que eu preguei há 2 semanas atrás, teve gente que falou assim: pastor, quanta coisa interessante que você viu na tua viagem. Você percebeu coisas na fronteira, você percebeu coisas em Las Vegas, você percebeu coisas na Califórnia. Eu fui tão edificado. Aí eu falei assim: então banca para eu viajar mais, meu filho. Você foi edificado? Me manda para outros lugares, me manda para a Etiópia, eu vou trazer mensagens reveladoras de lá. Me manda para missões, eu estou com saudade de estar no campo também, tendo experiências lá. Eu estava vendo hoje mais cedo um vídeo do projeto da Bolívia de alguns anos atrás, acho que 3 anos atrás, e que saudade que me deu de estar no campo. Agora, pastor, essa semana você vem falar de coisas que você percebeu através de um carro enguiçado. Sabe o que acontece, mano? Quando a gente está conectado com Deus, coisas simples se tornam grandes revelações. É porque a gente está sempre em busca de coisas complexas, quando na verdade Deus se revela através do simples. Tem muita gente reclamando: Deus não fala comigo. Não, mano, tem tanto ruído ao teu redor que você não consegue discernir a voz do teu pai. Ele continua falando, mas ele não vai tentar brigar com ninguém para falar mais alto. Eu não sei se eu compartilhei isso com vocês, mas no livro eu acho que eu mencionei isso. Eu tive uma professora de literatura, que inclusive eu era apaixonado por ela. Eu me mudei da escola por causa da matéria dela, só para você ter ideia. Agora eu escrevi 2 livros, pastor, eu te amo, professor, eu te amo, obrigado, Deus me honrou. Mas eu não gostava de literatura. Eu não gostava da professora de literatura, vou ser sincero. Eu não gostava porque ela tinha um jeito peculiar, mas hoje eu entendo que ela estava certa. Sabe o que ela fazia? Ela entrava na sala e falava baixinho. Aí a turma estava lá fazendo barulho, todo mundo jogando papel, e ela falava mais baixo. E aí a turma ficava lá fazendo mó zoeira e ela falava ainda mais baixo. Eu falava: cara, essa professora é louca. E aí teve um dia que ela falou para a turma: gente, quanto mais bagunça vocês fizerem, mais baixo eu vou falar. E a turma perguntou: por que, professora? Ela falou: porque isso vai fazer com que os alunos interessados venham mais perto de mim. Eu não vou aumentar o tom da minha voz para que você ouça. Se você estiver interessado, se aproxime para que você entenda. E é basicamente assim que Deus se revela. Ei, eu não vou ficar gritando para tentar ter espaço dentro da tua semana. Eu não vou ficar competindo com Netflix. Se você quiser me ouvir, desliga o Netflix e para ouvir o que os céus têm para te dizer. Ei, eu não vou ficar batalhando com... Eu ia falar MSN, mano, tem 5 anos que a gente usa isso.
Eu vou ficar batalhando com o WhatsApp, eu não vou ficar batalhando com uma série de outras coisas que tentam te entreter. Ei filho, você quer ouvir os céus? Então para tudo ao teu redor, desliga os ruídos e deixa a minha voz invadir o teu coração. Deixa eu falar com você. Deixa eu te dar direção. Deixa eu te dar uma palavra que vai te direcionar nas decisões que você tem que tomar. Deixa eu encher o teu coração das motivações certas e retirar de você todo o medo. Agora, para que o medo saia e a motivação certa entre, a gente precisa ouvir o que Deus está falando com a gente. Pastor, como é que você conseguiu perceber essas coisas num carro enguiçado? Eu vou ser sincero, na hora tudo que eu queria era ligar o carro de novo, voltar para o ar-condicionado e ir para o médico. Mas depois que passa, a gente para e pensa assim, cara, o que eu posso aprender com essa experiência? Sabe algo que eu aprendi com essa experiência? É que vale a pena a gente sempre verificar o medidor, porque você pode estar andando com um tanque vazio sem saber disso. Eu estava andando com um tanque vazio, mas eu não tinha ideia disso. E você sabia que assim são muitas pessoas aqui, talvez quem está do teu lado, talvez até você. Já teve momentos na minha vida em que eu estava andando e eu achava que estava tudo certo, mas eu estava com um tanque vazio. Eu estava cansado, eu precisava de renovo, eu precisava de tempo com Deus, eu precisava de ouvir mais e falar menos, eu precisava aprender mais e ensinar menos, eu precisava ser mais ministrado e ministrar menos. Só que o problema da gente não perceber que está com o tanque vazio é que a gente coloca o ar-condicionado no máximo, a gente vai para onde a gente quer ir, a gente acha que tem o suficiente para chegar lá, até que no meio do caminho a gente para e percebe que a gente não tinha o que precisava para chegar lá. Todo o tempo estava gritando o medidor, mas os nossos olhos não estão focados ali, porque a gente acha que tem tudo o que precisa. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei como você está nessa noite, eu não sei como é que está a tua caminhada, eu não sei como é que está sendo o final de 2017, mas eu vim te encorajar a ser cheio da vida de Deus e receber dEle o que você precisa para alcançar o que Ele te prometeu. Meu irmão, tem tempos que a gente precisa sentar e ser reabastecido. Ontem na vigília eu ministrei sobre Eclesiastes 3, sobre a necessidade de discernirmos tempos e estações. Há tempo para todo propósito debaixo do céu, há tempo para todas as coisas, há tempo de se mover e há tempo de parar, há tempo de você fazer projetos e há tempo de desistir de projetos, há tempo de guerra e há tempo de paz, há um tempo determinado para todas as coisas, e discernir o tempo e as estações é o que vai determinar o quão longe a gente vai. Sabe, eu vi algo que me chamou muita atenção e eu já estou finalizando. Eu vi algo que eu achei lindo demais, cara, que fala sobre cada um de nós. Um pastor disse o seguinte: cada ser humano é na verdade uma máquina de significado. Você pode dizer isso para quem está do seu lado, só para eu beber água aqui rapidinho, e fala assim: você é uma máquina de significado. Fala para o outro lado que eu não consegui beber ainda, fala para o outro lado. Você é uma máquina de significado. E aí a gente ficou ouvindo e falou assim: ok, a gente é uma máquina de significado. Mas o que significa isso? Ele falou o seguinte: todo ser humano é uma máquina de significado, porque nós buscamos significado em todas as coisas. Você quer um exemplo disso? Você vê uma criança e quando ela começa a crescer, ela começa a construir a sua visão de mundo. E a primeira coisa que ela faz quando ela vê algo que ela não conhece, ela pergunta para alguém mais velho o que aquilo significa. Então a criança pergunta assim, Cecília sempre fala: pai, o que é isso? Eu falo: é um copo, filha. E para que serve? Serve para beber água, filha. Ok. Passou a ter significado para ela. Vocês estão comigo, gente? Amém? A gente vai no shopping: pai, o que é aquilo? É um manequim, filha. E para que serve? Serve para expor as roupas. Ok, já passou a ter significado para ela. E quando a gente é criança, a gente vai construindo o significado das coisas ao nosso redor, de acordo com aquilo que vão nos ensinando, e a gente vai aprendendo. Depois que você coloca significado sobre as coisas que você conhece, não precisa mais. Uma vez que você deu significado a algo, aquilo já tem um significado permanente. Agora, sabe qual é o problema? O problema é que quando a gente cresce, continua buscando significado em tudo que a gente faz. É porque você foi gerado por Deus com um propósito. Você não nasceu por acaso, você não nasceu por engano, você não é fruto do acaso, você não é um erro do universo. Deus não joga dados, não foi um parto que não foi planejado. Tem jovens que ouvem isso a vida inteira: a gente não planejou, a gente estava namorando, eu e seu pai, sem querer aconteceu. Cara, por mais que os seus pais não tivessem planejado, você já é um projeto de Deus. Deus sempre sonhou com você, Ele sempre desejou você, Ele sempre se relacionou com você. Agora entenda algo: todos nós nascemos com um propósito específico e todos nós temos significados. É por isso que a vida inteira a gente está buscando significado naquilo que a gente faz. Na verdade é você buscando o teu propósito, é você buscando se envolver com o teu chamado, é você buscando entender a tua verdade, é você tentando entender os desígnios que Deus tem para você, é você tentando entender o que Deus deseja que você faça. Agora, o que eu tenho aprendido nesse tempo pastoreando jovens é que
enquanto a gente não encontra o significado original, a gente acaba criando alguns paralelos. Meu irmão, se você não encontrou o significado original, você com certeza vai tentar criar um paralelo que sacie o teu vazio. Mas não tem nada que você faça que vai se comparar àquilo que Deus te chamou para fazer. Não tem nada que você tente ser que vai se comparar àquilo que Deus te chamou para ser. Porque a sua identidade foi feita por Ele, o teu chamado foi gerado por Ele, os teus propósitos foram criados por Ele, e só Ele pode te dar direção, e só Ele pode preencher o teu vazio. Tem alguém entendendo isso? Diga amém. Sabe o que eu acho interessante? O perigo da gente tentar criar significados diferentes daqueles que Deus criou para nós, é que a gente pode estar desejando aquilo que Deus rejeita, a gente pode estar rejeitando aquilo que Deus deseja. Você sabia que tem gente que está a vida inteira se lançando num chamado que Deus nunca chamou para você ter? Tem pessoas que estão a vida inteira se lançando no ministério que Deus nunca te chamou para se lançar. Deixa eu falar uma coisa, tem um carismático aqui nessa noite. Tem algo poderoso que o carisma ministra, eu quero compartilhar com vocês nessa noite. E a Ágata pode vir junto comigo, o louvor já pode ir subindo. Preste atenção nisso. Cara, isso é poderoso demais. No carisma a gente aprende que o galardão, preste atenção nisso, o galardão significa aquilo que a gente recebe de acordo com aquilo que a gente construiu na nossa caminhada com Deus. Sim ou não, gente? Amém? Então a palavra de Deus diz que quando a gente chegar lá, a gente vai ser salvo, e quando a gente chegar lá, Deus vai nos dar um galardão que é diretamente ligado àquilo que a gente construiu aqui na terra. Quantos entendem assim? Digam amém. Agora deixa eu falar uma coisa para você. O galardão não está ligado à quantidade de coisas que você fez, mas o galardão está ligado à quantidade de coisas que você fez dentro daquilo que você foi chamado para fazer. É por isso que tem muita gente que vai chegar para Deus naquele dia e vai falar: Senhor, está aqui tudo que eu fiz, e vai ser lindo, e são coisas incríveis, e podem ser muitas coisas, mas talvez aquilo que você apresente para Ele seja completamente diferente daquilo que Ele esperava que você fizesse. É por isso que não existe nada que faça mais sentido para Deus do que aquilo que Ele te chamou para fazer. Vocês estão comigo, gente? Amém? Eu lembro que há algum tempo atrás eu fiz uma analogia aqui, é uma parábola fake, ok? Se você procurar na tua Bíblia ela não existe, mas eu achei ela incrível. Essa parábola diz o seguinte: estava Pedro, Jesus e os outros discípulos caminhando no meio do deserto, e Jesus chega para eles e fala o seguinte: olha, eu preciso que vocês peguem uma pedra e carreguem para mim. E aí os discípulos: ok, qualquer pedra, eu preciso que vocês peguem uma pedra e carreguem para mim. Então os discípulos vão lá, vão pegando pedras aleatoriamente, e Pedro, muito esperto, ele pega a menor pedrinha que tem, coloca no bolso, e ele vai levando na caminhada. Até que chega no momento da caminhada, Jesus fala: gente, vamos parar aqui rapidinho. Jesus encontra uma sombra no meio do deserto, um oásis, eles sentam lá, e Jesus fala: agora cada um pega a pedra que eu pedi para você carregar. E eles mostram para Jesus, e está lá Lucas com uma pedra gigante, e está lá João com uma pedra gigante, cada um mostrando a pedra que trouxe, eles cansados de carregar, e Pedro pega aquela pedrinha e apresenta, e Jesus diz: bom, agora que todas essas pedras se transformem em pão. E ele fala: agora pode jantar, porque esse é o teu jantar. Aí Pedro está assim: Senhor, isso aqui é uma migalha, eu não consigo jantar com isso. Pedro, foi a pedra que você se predispôs a carregar. Agora presta atenção, não termina aí não. Essa parábola é fake, ok, gente? Não procura na sua Bíblia, que ela não existe, não vai estar lá. E se tiver, eu estou preocupado com a Bíblia que você está lendo. Sério, eu estou preocupado. Me procura depois e me mostra ela. Jesus, depois da janta, fala: gente, é o seguinte, cada um pega mais uma pedra e vamos seguir. E aí Pedro fala assim: ah, mano, agora na moral, eu vou pegar uma pedra gigante. Aí Pedro pega uma pedra gigante, coloca em cima das costas, ele vai levando, ele vai se arrastando, e ele tá lá assim: mano, na moral, na hora do almoço eu vou tirar onda, filho. Eu vou tirar onda, olha o tamanho dessa pedra. Aí ele vai lá arrastando, e todo mundo lá na frente, e Pedro: peraí, Jesus, eu estou indo, carregando uma pedra gigante. Até que quando chega na hora do almoço, todo mundo senta, e Jesus fala assim: gente, vocês estão com a pedra aí que eu pedi para vocês carregarem para mim? E aí eles: estamos, Senhor. Então faz o seguinte, joga naquele rio ali, por favor. Aí eles: como assim, Jesus? Joga naquele rio ali, por favor. Aí eles: tá bom, deve transformar em peixe ou alguma coisa assim. Vão lá e joga no rio. E Jesus fala: bom, hoje não tem almoço não, gente, vamos seguir. E aí Pedro fica revoltado e fala assim: mas como assim, Jesus?
Jesus pergunta, qual que é o problema, Pedro? Eu não entendi. Pô, você pediu para a gente carregar uma pedra para você, eu carreguei uma pedra gigante e agora não vai ter recompensa nenhuma. E Jesus faz a seguinte pergunta, Pedro, na verdade eu que não entendi, você carregou para você ou você carregou para mim? Sabe o que significa cumprir os propósitos? Significa colocar a vontade dele acima da nossa. Viver os sonhos de Deus, os desígnios de Deus, o propósito de Deus, os chamados de Deus, não significa entrar no consenso com aquilo que você sonhou, com aquilo que ele sonhou e tentar chegar num ponto comum. Significa abrir mão da nossa vontade para viver a dele. É por isso que tem pessoas que estão abrindo mão de coisas que para os nossos olhos eram incríveis, mas cada um sabe o que Deus chamou para construir. Essa igreja foi construída 4 anos atrás porque um casal abriu mão de uma estrutura que aos olhos humanos estava tudo certo, mas vieram construir algo que aos olhos de Deus estava só começando. Você faz parte disso, amém? Sabe, o meu convite nessa noite, e eu quero finalizar, é que a gente possa se mover por propósito e não por medo. A gente possa se mover por propósito e não por conveniência. A gente possa se mover segundo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque viver sem propósito, mano, é como a gente caminhar numa esteira. Sabe o que eu acho interessante? Eu acho que eu compartilhei isso com vocês um tempo atrás. Presta atenção nisso aqui. Caminhar com Deus sem propósito é como você caminhar numa esteira. O problema de caminhar numa esteira é que a esteira gera movimento sem direção. O problema de caminhar numa esteira é que a esteira gera movimento, mas não te leva a lugar nenhum. Então você pode estar cansado, achando que está ativo, quando na verdade você não saiu do lugar. Agora o que Deus tem para nós é o seguinte, ei, geração do avivamento, se coloque de pé e deixa eu invadir o teu coração, deixa eu soprar sobre você os projetos e sonhos que eu tenho, deixa eu te direcionar em lugares onde ninguém foi, deixa eu levar você e toda a tua casa a lugares e a patamares que você nunca imaginou que poderia ir. Agora o que vai levar a gente até lá? Não é o medo, não é a dúvida, não é a incerteza, mas é a confiança que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra vai concluí-la. É a confiança de que a fé é crer nas coisas que não são como se já fossem. Eu não sei o que você crê que te espera no futuro, mas eu quero te convidar em nome de Jesus a ficar de pé e declarar comigo que aquilo que Deus te prometeu vai se cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agindo Deus, quem impedirá? Você pode fechar os teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. Feche teus olhos em nome de Jesus. Levante a tua mão o mais alto que você puder. Feche teus olhos. Sabe, eu quero falar sobre o propósito, e deixa eu falar algo que tem a ver comigo e tem a ver com cada um de nós aqui nessa noite. Você sabe qual é o teu propósito principal? O teu chamado, meu irmão, é dar a luz ao futuro. Porque nós somos a esperança da glória. A palavra de Deus diz que toda a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A minha pergunta é, aonde estão os filhos de Deus essa noite? Aonde estão aqueles que vão mudar essa geração? Aonde estão aqueles que caminham por fé e não por vista? Você pode fechar os seus olhos e adorar Ele o mais forte que você puder nessa noite. Se renda a Ele, meu irmão. Deixa Ele invadir o seu coração. Deixa Ele invadir o seu coração.